noite, irmãos. Graça e paz. Que bom que vocês estão conosco aqui nessa noite. Nós estamos na nossa 40ª conferência missionária e Deus tem falado ao nosso coração nesses dias através do Israel. E não será diferente nesta noite. Quero começar esse culto dessa noite com um PowerPoint que vai mostrar todos os nossos missionários. E nós vamos estar orando em seguida, abençoando, pedindo a Deus que continue a sustentar e a guardar, cuidando desses missionários que têm se dedicado no campo, que têm dado a sua vida em prol da obra missionária. São 20 missionários, começa aí com a Celinda e o Dene. O Denis e a Rebeca, missionários de Asa de Socorro. Tem a família Manzano, o Marco, a Elaine e os filhos que servem ao Senhor em Manaus. Nós temos a Alice, membro da nossa igreja, missionária da UEM. Nós temos ali a Marielle e seu esposo, missionários da Libopem, na Bolívia. Pastor Onésimo e Mariana, missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. Pastor Efraim de Lima, pastor da nossa igreja. Pastor Esli, missionário entre os ribeirinhos. Pastor Expedito e Anaí, são membros aqui na nossa igreja, missionários da PEC. Nós temos ali o pastor Francisco e a sua família, são missionários da Missão Novas Tribos no Brasil também. Tem a Ieda, foi membro da nossa igreja, ela está servindo ao Senhor na Igreja Cristã Evangélica Fortalecense, no Ceará. Nós temos ali o pastor João Luiz Santiago, missionário da Mévia, professor do Palavra da Vida. Pastor Josué de Oliveira, do Palavra da Vida Sertão. Pastor Manuel Barbosa e a sua esposa Francisca, pastor da Igreja Cristã Evangélica lá no Sertão do Piauí. Nós temos ali o pastor Nidovaldo e Elaine, estão em Moçambique, são membros da nossa denominação. Pastor Onel e a sua esposa, o pastor Onel em Cuba, missionário da APEM. Nós temos ali o Paulo Fernando, que está aqui no Brasil, missionário da ONI Mission, ele trabalha em Moçambique. Pastor Walter Romero e sua esposa, da Libopem, também na Bolívia. Nós temos ali o reverendo Vacílios e a Ilona, são membros da nossa denominação também, da APEC. Nós temos ali o Simon e a sua esposa, que atua no Egito. E acabou. Nós temos esses 20 missionários que recebem sustento da nossa igreja. Alguns deles recebem sustento integral, é somente tipo o Simon que está no Egito, todo o sustento dele vai da nossa igreja. E Deus tem usado a vida desse rapaz para evangelizar crianças, jovens e adultos. E Deus tem feito uma grande obra ali no Egito. Ele sempre manda os seus relatórios, mas vem tudo em inglês. E ele conta aquilo que Deus está fazendo através do ministério dele. Então nós vamos orar por esses missionários, para que Deus continue a abençoá-los e a usar no seu ministério. Vou convidar o pastor Vinícius para vir aqui à frente fazer essa oração. E logo em seguida nós vamos louvar o Senhor com o hino 456. Senhor nosso Deus, Tua presença nessa noite, queremos louvar o Teu nome pela vida desses irmãos, dessas famílias que foram chamados por Ti e hoje dedicam inteiramente a sua vida no trabalho missionário, Deus. Nós Te louvamos porque o Senhor continua chamando pessoas para esta grande obra, Pai. Nosso desejo é que eles sejam abençoados por Ti e tenham em Cristo Jesus todas as suas necessidades satisfeitas, Pai. E que possamos, como igreja, sustentá-los, ajudá-los e continuar trabalhando junto com eles para a expansão do Teu reino na terra. Assim nós oramos por eles e por nós, que o Senhor continue colocando no nosso coração esse desejo de contribuir
com missionários, Pai, cada vez mais, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino. Eis os milhões que em trevas estão Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 67. Livro dos Salmos, Salmo de número 67. Eu quero convidar os irmãos a lerem junto comigo. A maioria dos irmãos usa a versão revista e atualizada, então dá para a gente ler todos juntos o Salmo de número 67. Amém? Vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? A igreja pode se assentar. Nós vamos louvar o Senhor agora juntamente com o coral de homens. Amen.
Quero convidá-los, por gentileza, que abram as vossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Obrigado por sua presença. Muito, muito, muito obrigado. Deus seja louvado através da sua vida. Versículo 6. Eu plantei, disse Paulo. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Cooperadores de Deus. Um plantou, outro regou, Deus abençoou. A bênção do Senhor é que faz todo o trabalho frutificar. Mas que alegria participar da obra de Deus. Já participei de algumas obras das quais não existe nenhuma dignidade. Me fez perder tempo e alguma delas até a paciência. Mas a obra de Deus haverá recompensa, haverá galardão, ele diz aqui. Eu queria convidá-los para participar da obra de Deus, com essa consciência de que o Senhor poderá abençoar. Não existe melhor lugar para se investir do que na obra de Deus. E demanda vida, demanda orações, demanda investimento financeiro, e a obra do Senhor é abençoada. Quero convidá-los para colocarem-se em pé e participar da cooperação. Não existe em Deus necessidade de que você seja um cooperador. Não existe. Deus não tem necessidade nossas. Ele é todo poderoso. Ele é o provedor, o sustentador de toda a vida. Não há nenhuma necessidade em Deus. Nenhuma. Ele continua sendo Deus. Antes de você, já era Deus. Antes desta igreja que tem 102 anos, ele já era Deus. Ele é Deus, apesar de nós. Ele é todo poderoso. Mas que privilégio, que alegria poder participar da obra do Senhor. E nós podemos fazer isso. É um compromisso que nós temos com o Senhor, que é passado para toda a igreja. Por gentileza, que não haja nenhum constrangimento em nós participarmos agora. É um compromisso que nós temos com o Senhor. E você é convidado a participar. Você é convidado a participar. Nós traremos ao Senhor agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. E se você quer participar, faça. O Senhor prometeu abençoar quem assim fizer. É um privilégio isso. É um privilégio mesmo para nós participarmos. E se você que está nos visitando hoje quer participar, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Deus irá abençoar conforme Ele mesmo prometeu. Junto com os dízimos, nós traremos o nosso compromisso de fé. De um tempo para cá, nós estamos orando ao Senhor para que Ele coloque no nosso coração um valor que nós iremos contribuir durante todo o ano seguinte, a partir de janeiro. Mas eu fiz o ano passado. Não tem problema. Esse compromisso ele é anual. E você precisa então renovar. O pastor é líder do ministério de missões. Ele poderia não fazer isso, mas está aqui o dele. Ele vai participar. Ele sabe qual é a importância. Então, há ali na janela onde está o presbítero Roberto, como é que fala? Um compromisso. Você vai colocar o seu nome e ficar com uma parte com você, para que você possa lembrar e todos os meses, no segundo domingo de cada mês, você participar. Você se envolver com a obra. Por quê? Porque de Deus nós somos cooperadores. Eu vou cooperar com a obra do Senhor. Esses missionários, 20 missionários que foram passados aqui, têm a cooperação desta igreja. Que coisa fantástica. O Senhor está abençoando através da sua vida.
que Deus possa lhe recompensar. Nós iremos cantar um hino, a Loide vai nos ajudar nisso. E durante o cântico você vai trazer os seus dízimos e o seu compromisso e depositar ali no gasofilácio. Tá bom? Vamos fazer isso agora com oração e depois com o cântico? Senhor nosso Deus, a Ti seja dada a glória, o louvor e a honra. E a nossa gratidão de participar desta obra. Muito obrigado. Muito obrigado. Vidas serão abençoadas pelas ofertas aqui levantadas. Missionários serão sustentados no campo. Graças à bondade do Senhor em nos usar para isso. Que privilégio, que bênção. Eu quero agradecer ao Senhor por abrir essa porta e nos conceder essa oportunidade de nos envolver com vidas e abençoar vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. A tua palavra nos diz que o Senhor é recompensador, e eu creio que seja. Que o Senhor é galardoador, e eu creio que seja. Mas nós não fazemos isso com base no futuro. Nós fazemos isso porque nós já fomos abençoados e agraciados. E o Senhor nos deu disposição de nos envolver assim na vida destes irmãos que estão tão longe de casa. Estão fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado. Paulo disse que ele plantou e que Apolo regou. E o Senhor abençoou com o crescimento. Faça isso, Pai. Nós vamos plantar. E toda a igreja vai plantar. E o Senhor vai dar o crescimento para a glória do Senhor. E nós vamos agradecer por ser cooperador desta obra. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, pois santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio. Desde que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Quarta-feira é feriado. Logo em seguida, o feriado, dia 16, as irmãs estão carinhosamente sendo convidadas para um trabalho especial de Mulheres em Ação, que vai acontecer no Jardim Cerejeiras, por volta de 20 horas. Quinta-feira, 20 horas, na igreja do nosso presidente, pastor Antônio Vieira. Você está convidada, marca, vai lá. Vai ser muito bom estar com as irmãs ali e você está
convidada. Por falar em convite, dia 25 de novembro, todos os casais estão convidados para um trabalho visando casal e família. Vai ser aqui mesmo na igreja, às 19h30. É um sábado. É um trabalho que visa fortalecer os laços que nós temos em casa. Trabalho visando fortalecimento da nossa família, que tem sido aviltada pelos meios de comunicação. Venha, traga um casal, vamos investir nisso. Eu acho que é muito bom e é necessário que assim façamos. Dia 25, 19h30. Não dia 18, como anteriormente estava marcado. Dia 25. Tá bom? 25, beleza? Ótimo. Nós recebemos um convite da Câmara Municipal. Convite sério. Eu queria dividir esse convite com toda a mesa. Presbíteros e diáconos. É uma coisa de, no máximo, 7 minutos e 20 segundos. Aqui, no antigo gabinete pastoral. Logo após o culto. Não apenas para os presbíteros ativos, mas se você é presbítero e quer participar, e tem ar-condicionado lá, olha só, que convite joia. Tá bom? É uma coisa rápida mesmo, mas é necessária, porque amanhã temos que dar uma resposta para a Câmara e Prefeitura. Tá bom? Conto com os presbíteros e diáconos aqui na sala, sob a liderança da igreja. Tá bom, irmãos? Obrigado por isso. Eu queria dizer para vocês que estamos chegando a Natal. E por conta disso, tem 2 trabalhos que precisam do nosso apoio. Nós temos uma frente de trabalho no Jardim Uirá. Conforme vocês conhecem, um trabalho incansável que começou com a dona Luísa. E ela tem sustentado com o joelho e com tanta disposição. E Mulheres em Ação está se envolvendo com eles, com as crianças de lá, na perspectiva de abençoá-las, levando um sentido correto sobre o que seja Natal. E 16 crianças precisam ser adotadas. O que seria isso? O que é adotar uma criança do Jardim Uirá e do Recanto Peniel, que é uma congregação nossa também? Você vai adotar uma criança que se chama José. Você vai orar por ela. E você vai comprar um presente, uma coisa simples. E entregar para a dona Beth ou dona Janaína. Eu queria que elas ficassem em pé. O nome só para elas. Beth e Janaína, por favor. Ela vai recolher de vocês o nome. E ela vai passar para vocês qual é a necessidade. E haverá um trabalho lá com a dona Luísa para assistência e evangelismo a essas crianças no Jardim Uirá e no Recanto Peniel. Tá bom? Precisamos só de 16. A igreja tem 700 membros. Já foi começado esse trabalho há 2 semanas atrás. E nós queremos encerrar hoje, em nome de Jesus. Se tiver mais de 16, não tem problema. Nós iremos adiante. Queremos contar com vocês para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Um pedido carinhoso da igreja, da liderança da igreja. Aqui na frente, na rua Coronel José Monteiro, nós queríamos pedir aos irmãos que evitassem colocar os carros ali, para que ficassem para os nossos idosos. Gente, é tão doloroso ver alguns irmãos nossos que estão usando muleta, estão com dificuldade de locomoção, alguns com cadeira de roda, inclusive, que colocam o carro mais longe e vêm com dificuldade até aqui. É de muito bom tom, e de muito bom senso, e de muito amor a gente fazer isso. Deixar aqui para eles, tá joia? Hoje de manhã eu falei que aqueles que têm cabelo branco... Aí fui censurado, porque tem gente que de cabelo branco, né, Jaime, que não é idoso. Pastor, cabelo branco eu tenho e não sou idoso. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá bom? Então tem alguns idosos nossos, queridos nossos, que vêm com dificuldade. Eu quero contar então com os irmãos. É só um
convite carinhoso. A igreja tem aqui, todo final de semana, franqueado um estacionamento. Você pode colocar lá no corredor da rua, tá bom? Aqui na praça já foi liberado também pelo governo para colocarmos aqui. Então está liberado, mas aqui na frente podemos deixar para eles, tá certo? Essa semana a nossa querida Áurea passou por uma cirurgia. E eu tive com ela ontem, estava bem, mas depois houve uma pequena indisposição. E ela não está bem, está precisando das nossas orações. Queria que a gente orasse por ela. O irmão Samuel, nós temos acompanhado com oração, ele também está internado. Vamos visitar o Senhor, o pai dele? Vamos lá visitar o pai dele e pedir por ele? Nós temos o nome de Jesus para chegar ao Pai e orar pelos nossos queridos. Eu queria também confiar os cuidados dos irmãos, a oração pelo Sérgio Hausmann. O Sérgio Hausmann está com um problema de circulação no seu pé. Eu estive lá com o André, presbítero André, fomos visitá-lo e ele está imobilizado. Está assistindo o culto pela internet. E assim vai ficar até fevereiro, por recomendação médica. Ele não pode se locomover. Há um risco que o Senhor vai retirar de amputação do seu pé. Já pensou? Eu queria que a gente orasse por isso. Sérgio é querido nosso, é irmão nosso. Eu queria que ele chegasse no céu com os 2 pés inteiro. A nossa oração pode mudar esse quadro. Ele aceitou a recomendação médica de não se locomover, de mudar a alimentação. E para isso a gente vai orar ao Senhor para que dê a ele condições. A nossa irmã Odete fez a cirurgia, está em casa em recuperação. Ore pelo Fernando Vecchiati também. Depois da cirurgia, os seus olhos estão precisando da nossa cobertura de oração. Gente nossa, irmãos nossos. Problema deles, problema nosso. Choro deles, choro nosso. Alegria deles, alegria nossa. São nossos irmãos, nós vamos para o céu com essa turma toda. Então vamos começar aqui. Curve sua cabeça, por gentileza. Eu vou repetir. Irmã Áurea, irmão Samuel, Luísa Mara está precisando das nossas orações, está fazendo aquele tratamento ainda tão delicado, está ausente, o esposo dela está aqui. Vai levar um abraço nosso para ela, amém? Vamos orar por ela. Então, Áurea, Samuel, Luísa Mara, Sérgio, Odete e Fernando Vecchiati. Curve sua cabeça, por gentileza. Clame ao Senhor. Peça a direção do Senhor. Peça a visita dele, a visita do Pai a estes irmãos. Após 1 minuto de oração silenciosa, eu queria convidar para essa oração o José Carlos Costa, o presbítero José Carlos, que vai orar encerrando esse momento, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos indo em busca do Senhor para atender os nossos irmãos que não estão bem fisicamente. O Senhor sabe cada problema, cada um deles, o que eles têm. O pastor já citou, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor os visite, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja dando a eles ânimo, Senhor. Que o Senhor esteja dando a eles forças. Que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão ministrando os remédios, ó Pai. Cuida de cada pessoa, cada um dos nossos irmãos que foram considerados aqui agora. E que eles possam sentir que o Teu Santo Espírito está agindo na vida deles. Eles possam sentir que eles não estão sozinhos, mas eles têm toda a igreja
apoiando e buscando o consolo e a ajuda para que eles se fortaleçam fisicamente e possam estar conosco novamente, possam estar aqui conosco em alegria, participando desse momento, que é um momento de louvor, um momento de adoração, um momento onde nós buscamos o Senhor. Nós pedimos que o Senhor atenda esse apelo da tua igreja, agora aqui neste lugar. Ouve as orações que já foram feitas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. A primeira canção, Tua é a Glória. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não existe outro Deus além do Senhor. Só Ele é digno da nossa adoração. Vamos louvá-lo. Continuando toda a glória ao nosso Deus, vamos cantar que nós vemos a glória do Senhor hoje aqui. Senhor,
nós possamos todos os dias nos rendermos ao nosso Deus. Eu me rendo a Ti. Ele vai apresentar bem.
Queria convidar o Tiago e a Beth que venham aqui à frente. Nós queremos orar, agradecer a Deus pela vida deles. Eles estarão na responsabilidade de trabalhar com as nossas crianças. Queremos dizer para os pais que nós levamos muito a sério o trabalho infantil. As crianças são retiradas daqui para um trabalho especial. Não é um entretenimento, não é para pintar ou desenhar, não, é para ouvir a palavra de Deus de acordo com a faixa etária de cada uma delas. E hoje, pela graça do Cordeiro, a Beth Mendes está aqui para nos ajudar. Queremos orar por isso. O Jonas, ele é líder do Ministério Infantil e vai agora orar. Junto com isso, com ela, eu quero agradecer a cada visitante que está conosco. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus fortaleça. Eu queria que a Suzana ficasse em pé. Por gentileza, Suzana. Deus abençoe a sua saúde. Ao seu pai e sua mãe, o nosso abraço. Tá bom? Pastor Alain, Deus abençoe também. Fortaleça e direcione os seus caminhos. Hoje também é a nossa conferência missionária. Nós trouxemos a Elizabeth, que é missionária com uma comunidade carente lá em São Paulo, e ela vai trazer a mensagem para as crianças. Você quer falar um minutinho do seu trabalho? Graça e paz, igreja. Meu esposo não pôde vir hoje, tinha atividade lá. Nós atuamos numa comunidade lá na Zona Sul de São Paulo, no Grajaú, uma favela mesmo. Trabalhamos com crianças e famílias em situação de risco. E através do esporte nós levamos a mensagem de Deus para eles. É muito bom estar aqui com a igreja hoje. Podemos orar por ela, pastor? Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela vida desse casal, Senhor, pelo trabalho que eles têm desenvolvido. Pedimos ao Senhor que os abençoe, que supra as suas necessidades, Senhor Deus. E que também o Senhor use ela aqui para falar conosco esta noite. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. As crianças até 11 anos podem se dirigir para o salão. Vai ser no salão, ou Jonas? Para o salão social, onde terão a sua conferência missionária com a nossa irmã Beth. Nós temos o privilégio de receber conosco Israel Saraiva. Israel está conosco desde ontem. Ele é diretor executivo do Movimento Perspectiva Brasil. Ele vai falar um pouco do movimento, vai falar das suas atribuições em outros movimentos que ele participa. E tem sido um privilégio ouvir o que Deus tem feito, né, na vida dele, ouvir a palavra de Deus através dele. E nós temos tido o privilégio de tê-lo conosco. Só Deus sabe a dificuldade que foi para ele estar aqui conosco. Tanto é que a nossa conferência normalmente é no último domingo de novembro. Nós mudamos a data em virtude de uma viagem que a Direção Nacional do Perspectiva programou para ele para fora do país. Então ele não poderia estar conosco no último domingo do mês de novembro. Aí nós alteramos a data para ele estar conosco, pela importância que nós sentimos de trazê-lo para que ele pudesse estar falando e os nossos jovens pudessem observar como Deus usa um jovem que se dedica a servi-lo de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. E nós temos visto que ele é um excelente servo do Senhor. E Deus tem feito muita coisa através da vida dele. Então nós vamos orar, e ele terá aí um momento especial para poder falar do seu ministério e também trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo Israel, pela forma maravilhosa como que o Senhor tem usado ele para despertar, Senhor, aqueles que têm o seu chamado, para mobilizar, ó Pai, as igrejas, para levar pessoas a entender a importância de dedicar suas vidas no ministério, servindo ao Senhor. Que ele continue sendo a bênção que é, que o teu Espírito Santo use nessa noite para falar o nosso coração, do mesmo modo que também prepare o nosso coração para ouvir a tua palavra,
que possamos nos colocar diante do Senhor com temor e reverência, sabendo que o Senhor está presente no nosso meio, sabendo que o Senhor falará agora e nós queremos ouvir, Senhor. Queremos ouvir, reter e, sobretudo, colocar em prática na nossa vida. Fala conosco agora através do teu servo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda não chegou. Caso esteja, você me avisa. Graças e paz, irmãos. Uma alegria para mim, mais uma vez, né, acho que é a quarta oportunidade em 2 dias, de ter essa responsabilidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Farei isso, como disse mais cedo, com muito temor e acreditando ser as Escrituras suficientes para nós essa noite. Eu faço parte de movimentos de mobilização missionária. Isso quer dizer que a gente não sou um missionário de campo, indo para povos não alcançados, mas me dedico para que a igreja se envolva mais. Eu quero te apresentar um movimento que surgiu há mais de 40 anos, em 1974, chamado Perspectivas. Eu faço parte desse movimento, junto com outros quase 700 voluntários espalhados pelo Brasil. Esse movimento surgiu em 74, nos Estados Unidos, e é possivelmente o movimento de maior volume na mobilização missionária da igreja nessas últimas décadas. Boa parte dos missionários que estão no mundo saíram de despertamentos missionários das turmas Perspectivas espalhadas pelo mundo. E no Brasil, após uma força-tarefa para trazer o Perspectivas para cá, uma junção de esforços, Perspectivas chegou ao Brasil há 8 anos, estamos em diferentes denominações, funcionamos um formato com turmas espalhadas pelo Brasil, onde cada uma delas nós convidamos líderes, pastores, seminaristas, cristãos leigos, vocacionados, para pensar a missão de Deus. E nós fazemos isso em 4 momentos. Nos 4 primeiros encontros, nós pensamos a missão de Deus em uma perspectiva bíblica e percebemos um próprio Deus em missão. Depois, olhamos a missão uma perspectiva histórica e percebemos o desdobrar histórico da missão de Deus. Depois, uma perspectiva cultural, observando a abrangência desta missão de Deus. Por fim, encontro 10º ao 12º, nós olhamos a missão por uma perspectiva estratégica, nos perguntando como igreja, podemos melhor participar do que Deus está fazendo no mundo. E Deus tem feito coisas bem impressionantes no Brasil. Qualquer olhar racional, ao olhar os dados de envio missionário no início dos anos 2000, diria que 2017 estaríamos diante de uma falência missionária, ou alguma coisa próxima disso, em termos de envio missionário. Qualquer olhar racional, dado aos números, concluiria isso. Mas, para nossa surpresa, há 5, 6 anos, quando estávamos, nós que fomos apelidados nos anos 80 e 90 como celeiro de missões para o mundo via a estabilização monetária, política do Brasil, o cristianismo que crescia de uma forma bem impressionante, a 3ª igreja do mundo em quantidade, uma igreja diplomática que entra em lugares que americanos não entram, entra em lugares que muçulmanos não entram. E esse apelido faz algum sentido, celeiro de missões para o mundo. A expectativa era essa, seríamos uma resposta às nações. Sabemos que há 3 ou 4 séculos, boa parte dos povos sem uma presença de um testemunho do Senhor Jesus foram alcançados. Nós temos menos que a metade. E se esperava que o Brasil fosse responder fortemente ante esses povos não alcançados. Mas, infelizmente, abraçamos uma teologia de prosperidade ensimesmante no final dos anos 90, início dos anos 2000. Os dados mostram um decréscimo no envio missionário que me faz pensar que qualquer olhar racional diria que viveríamos uma espécie de falência. Para surpresa de todos nós estamos diante agora, contrariando todas as expectativas de um fenômeno da mobilização acontecendo no Brasil. Cristãos que querem que suas igrejas entendam missões estão se reunindo de diferentes denominações, usando diferentes ferramentas e movimentos para que suas igrejas, seus pastores, seminaristas, entendam e se envolvam mais com a missão de Deus. Para os irmãos entenderem o que está acontecendo no mundo missionário, a dimensão do que eu estou passando para você, há uma semana atrás nós tivemos acesso às pesquisas atualizando os dados de missionários brasileiros no mundo. Falávamos de 5.000 missionários. E apesar do decréscimo que há dos anos 2000 a 2010, há um novo impulso acontecendo a partir de 2010.
fruto desses movimentos de mobilização missionária. E hoje, nós já falamos, a pesquisa finalizou, foi concluída há pouco tempo e lançada no Congresso Brasileiro de Missões na semana retrasada, com um número de 15 mil missionários no campo. Nós estamos bem impressionados. A pesquisa conclui que o número de envio missionário voltou a crescer. Esse envio de missionários supera hoje o crescimento da igreja evangélica. A igreja evangélica cresce 5% ao ano. O número de envio missionário está em 8% ao ano. Isso mostra que nós estamos enviando mais até do que estamos crescendo. Alguma coisa está acontecendo, Deus está fazendo isso nos últimos anos. No Perspectivas, temos visto de nossas turmas um percentual alto de alunos virando missionários, pastores deixando legados entre os povos. Isso tem sido bem impressionante para todos nós. A pesquisa diz que um dos fatores para essa mudança são esses movimentos de mobilização que surgiram. Ela cita Perspectivas, Povos e Línguas e Movimento Vocari. Joia? Eu compartilho isso com você para que você ore por isso. Vou passar um vídeo agora, só para falar um pouquinho mais de Perspectivas e prosseguimos com a palavra de Deus. A missão é de Deus. Ele tem um plano para a história. Deus está se movendo por toda a terra, Cumprindo a sua vontade. E onde está seu reino? Quem são os povos? Qual o meu papel? Qual é o meu papel? Qual o meu papel? Qual o meu papel? Qual o meu papel? Qual o nosso papel? diferentes perspectivas. Bíblica, Histórica, cultural, estratégica. Diferentes expositores. Teólogos, Missiólogos, historiadores, antropólogos, diferentes participantes. líderes, mestres, seminaristas, Vocacionados. diferentes lugares do mundo, continentes, países, línguas. unidos por um só propósito. Para que todos os povos, Todos os povos. todos os povos, Todos os povos, todos os povos, todos os povos o adorem, o adorem. O adorem. o adorem. para que todos os povos o adorem. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre Perspectivas, nós já tivemos acontecendo uma turma no ano passado, na Igreja Presbiteriana, aqui em São José dos Campos, e há novamente esforços de alguns irmãos para termos mais uma turma em 2018. Inclusive, acabei de saber do pastor José Carlos, um desejo grande, inclusive, de que a igreja cedia e falou para mim. Mas que ore por isso, esteja atento, procure saber, e quem sabe você nos dará a honra de participar e estar conosco. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo 67, seguindo aí a mesma leitura que fizemos mais cedo. Verso 1 em diante. Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos.
Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Não é fácil ler esse texto, e não é fácil ler esse texto por algumas razões. A primeira delas é o nosso estado afetado pelo pecado, que se põe não como impeditivo graças aos atributos de Cristo e do Espírito Santo, mas se põe como obstáculos para que entendamos esse texto. É difícil entender esse texto também, porque cometemos um erro grosseiro de acreditar que basicamente a Bíblia Sagrada é uma história de queda e redenção. Os resultados disso em nossa maneira de ler a Bíblia Sagrada e o que é ser igreja são catastróficos. Dizer que basicamente a história é a história de queda e redenção seria considerar que basicamente a história é a história de nós, protagonistas delas, uma hora condenados, outra hora não mais condenados. A implicação direta disso seria considerar Deus um espectador, alguém que está na plateia, enquanto nós no palco. Terceiro motivo, e antes de ir para o terceiro motivo, deveríamos considerar que a história não termina em nós. Há uma história de queda, de redenção, mas o sentido dela é a adoração a Deus. O fim último de todas as coisas é a glorificação, é o próprio Deus. Inclusive, esse é o sentido da própria redenção. É muito difícil ler Salmo 67 por uma razão um pouco mais complexa que fala a seguir. Um historiador, em um artigo chamado Regimes de Historicidade, propõe o seguinte: ele divide a história em 3 grandes momentos, chama-se Hartog. Ele diz que o primeiro regime de historicidade ele se refere à Idade Antiga, e ele diz que nela o homem tinha a peculiaridade de se referenciar no passado. O homem antigo tinha mais no passado os seus referenciais. É óbvio que é muito ocidental a maneira como Hartog trata esse artigo. O homem via o passado como seu referencial. É interessante perceber que se aplicarmos isso, contudo, aos textos bíblicos, vamos perceber que, de fato, no Antigo Testamento, frequentemente Israel se referencia no passado. Frequentemente você vai ver a ideia dos pais, o que os pais fizeram, o que os pais experienciaram, o que os pais acertaram, o que os pais erraram. O homem antigo, então, segundo Hartog, vê no passado os seus referenciais para ler a própria história. Hartog diz que o mundo passa por uma transição. Com o advento de tantas transições a partir do século XVI e XVII, o iluminismo, o cientificismo, o homem descobre o experimento, a notação, se percebe capaz de si. A razão passa a ser o eixo central de sua maneira de ler todas as coisas. É um entusiasta do saber. Descobrira que, dependendo da conta e da expressão, Roberto, me corrija se eu estiver errado, você põe o foguete em lugar onde quiser. O homem agora é, portanto, um entusiasta de si. Esse regime, que para Hartog é um momento onde a humanidade, na modernidade, olhará a história tendo como referencial agora o futuro. E o fará porque acredita que pode criar, descobriu que pode criar. Descobriu o método, descobriu fórmulas, o racionalismo, viveu 2 grandes revoluções de naturezas diferentes e complementares que fazem com que esta humanidade na modernidade, para Hartog, tenha como referencial o futuro. Inclusive, teorias evolucionistas vão surgir, o homem está olhando para frente, ninguém o segura agora. No auge do seu entusiasmo, alguns chegaram a dizer que a ideia de Deus não seria comportável nos anos vindouros. Hartog defende, nesse mesmo artigo, que o século XX, XXI, dá à luz a uma outra transição. E eu sei que não é hegemônico, me desculpe os irmãos de humanas aqui, mas ele acredita que essa pós-modernidade, ou século XX, esse entusiasmo para o futuro, segundo Hartog,
é ligeiramente decepcionado porque toda capacidade, entusiasmo racional e científico humano não consegue resolver problemas simples, primitivos, tal como evitar guerras que nos transformaram, nos fizeram parecer muito mais animais do que humanos no século XX, ou um sistema econômico que dê conta de um mundo mais igual. O ser humano não conseguiu. O fato é que Hartog defende que essa decepção da modernidade tão entusiasmada dá luz no século XX e XXI a uma maneira de pensar de um modo geral, onde o referencial não é mais o passado, agora, né, com essa conotação de ultrapassado e tampouco de futuro, já que o ser humano agora está, na visão de Hartog em seu artigo, ligeiramente decepcionado com isso. Ele diz então que a sociedade onde que nós estamos é a sociedade que tem como referencial o presente e que cada vez mais tem como referencial o presente. Isso quer dizer, isso traz implicações diretas para a leitura do Salmo que nós vamos ler, que lemos. Somos a sociedade que tem como referencial o presente. Somos a sociedade imersa porque tem como referencial o presente no consumismo. Se o que eu tenho aqui e agora, que eu consuma, que eu tenha, que eu obtenha. Temos uma capacidade fantástica de, em segundos, medirmos as pessoas. Conseguimos dizer mais ou menos de onde ela vem socialmente, pelo jeito que ela se comporta. Temos a capacidade impressionantemente precisa de medir as pessoas pelo que elas têm. E também conseguimos saber, pelo jeito dela falar, quase sempre o que elas têm, o quanto elas têm. E passamos a categorizá-la a partir do que consideramos que elas têm. Não sejamos inocentes. Quando você abre em Atos, você vê uma igreja que nasce em seio judaico. E você vai ver uma igreja que vai ser frequentemente influenciada pela cultura judaica. Inclusive, em muitos momentos, isso vai ser uma dificuldade para a igreja. Não sejamos inocentes, não estamos imunes às influências da sociedade onde vivemos, porque somos igreja. Não estamos. Estamos no mundo onde os impulsos primitivos do nosso coração nos apontam por esse consumismo. Mas somos mais. Somos também imediatistas. Uma vez que o presente é o nosso referencial, não temos muita paciência para processos longos, frequentemente ansiosos. Portanto, queremos resultados breves, e isso torna tão difícil entender o Salmo 67. Perceba, nosso imediatismo se aplica inclusive à nossa fé por vezes. Nosso consumismo, por vezes, também se aplica à nossa fé. Somos a sociedade não só consumista e imediatista, mas também hedonista. Uma vez que o futuro já não me é garantido, tanto quanto talvez alguém no século XVIII pensaria que o que eu tenho agora me dê prazer. Não somos só hedonistas, imediatistas, somos também, e consumistas, somos também autocêntricos, egocêntricos, antropocêntricos. Isso torna tão difícil entender o Salmo 67. Estamos nessa sociedade. E eu acho que o caminho inicial para caminharmos e lidarmos de maneira cristã com isso é começar admitindo o quanto isso nos afeta. O quanto, se agirmos normalmente, estamos agindo influenciados por isso. O caminho de dizer, nossa, imagina, somos igreja, não temos dificuldade com isso. Para mim é o caminho que já a priori denuncia um problema sério com isso. Mas é percebendo claramente onde estamos envoltos que podemos trilhar um caminho de olhar diante das Santas Escrituras e ao Evangelho, como lidar com isso tudo. Mas, de fato, estamos nessa sociedade e isso torna tão difícil entender o Salmo 67. Pois não, irmãos, vamos ao Salmo 67. No verso 1, o autor muito nos impressiona. E muito nos impressiona porque inicia o seu salmo longe de uma perspectiva antropocêntrica, imediatista, consumista, a despeito de tudo que estamos vivendo nos dias de hoje. E é óbvio que não são coisas propriamente ou exclusivas dos dias de hoje. O autor começa o seu salmo com o clima dos avivamentos, com o clima dos despertamentos, com o clima que permeou os momentos históricos, onde países inteiros foram transformados. Enviaram missionários, tal como os morávios fizeram, tal como a Inglaterra no tempo de Wesley. Um caminho simples, onde se entende quem nós somos e colocamos Deus no lugar, com muitas aspas, que lhe é devido. Um caminho onde temos condições de discernir a realidade e nela percebemos aqueles que precisamos das misericórdias de Deus. O autor, contrariando todo este momento em que vivemos, diz ao início do seu salmo, Senhor, seja gracioso para conosco. Senhor, tenha misericórdia de nós. Denuncia-se alguém
ciente do quanto ele precisa da misericórdia de Deus, percebe-se profundamente atento ao quanto o seu estado é de pecaminosidade e que se o Senhor não for gracioso e misericordioso com ele nada seria. Inicia o seu salmo de maneira brilhante. Mostra, tem um profundo entendimento. Me permita a ironia, só pode ter sido o Espírito Santo que deu para ele. Ao dizer, Senhor, seja gracioso para conosco. Você sabe que uma das implicações mais práticas de tudo que eu disse, do contexto social onde estamos, aplicadas à nossa fé, é percebermos o quanto frequentemente Deus se torna um garçom das nossas benéfices. Quando frequentemente, não tome por particular esta palavra, e quando falo, me dirijo de maneira generalista. Não estou falando desta igreja, tampouco de você. Mas me permita sem nenhuma pretensão, dizer o quanto frequentemente garçonizamos o Senhor. É um verbo que eu inventei, irmãos, me perdoe. Sabe, do garçonizar, eu garçonizo, tu garçoniza. Frequentemente fazemos de Deus um garçom das nossas expectativas. O autor, longe disso, inicia o seu salmo dizendo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Seja gracioso para conosco. Bem-aventurado os caminhoneiros do Brasil, que carregam nos para-choques dos seus caminhões uma palavra tão profunda, teologicamente muito profunda, muito capaz, bem evoluída e bíblica. Eles dizem, nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós é Deus. E é isso que o autor parece demonstrar entender, ao dizer, Senhor, seja gracioso para conosco. Frequentemente falamos de missões, porque eu tive a oportunidade de falar isso mais cedo, num tom como se Deus precisasse de nós. O vosso pastor falou mais cedo algo muito interessante. Deus não precisa do dinheiro das nossas ofertas, e não precisa. Muito interessante ofertarmos para alguém que nos deu o que estamos ofertando. Frequentemente esquecemos disso, e o tom com que tratamos missões é de uma obrigaçãozinha que precisamos cumprir melhor, que precisamos fazer um pouco mais, que estamos fazendo pouco. Mas não é um assunto que nos motiva a começar o dia e pensar, tem uma conferência missionária essa semana. É porque frequentemente somos tentados a não considerar o quanto Ele é que precisa ser gracioso para conosco. Nós é que precisamos da sua misericórdia e da sua graça. Estamos diante de uma fé muito interessante. Ele não precisa da nossa oferta, mesmo assim recebe. Ele não precisa do nosso louvor, e mesmo assim recebe. Perceba você que todo culto público ou um ajuntamento, como aqui foi falado, é um momento constrangedor e filosoficamente problemático, porque estamos diante de um Deus cujas palavras que usamos para adjetivá-lo não conseguem descrever o que realmente é. Estamos inseridos na problemática de Deus com Moisés. Tudo bem dizer que um Deus me enviou? Eu cresci com um monte de Deus no Egito. Eu só quero um nome para dizer quem me enviou, porque Deus tem um monte, eu só preciso dizer um me enviou. Que problema de linguagem? Não há no universo nada que consiga comportar o significado daquele que envia o profeta, posto que diz ao profeta, diga que eu sou. Eu sou o quê? O que não tem? Seria equiparação. O que não tem? Tenho eu sou. Estamos diante de um culto público onde estamos adjetivando o santo que dizemos que Deus é infinitamente menor do que o santo da santidade dele. Ele é infinitamente mais santo do que o que estamos falando todo o culto público. Que momento constrangedor. Eu tenho a ligeira impressão que é um problema eterno. Eternamente seremos superados pela dignidade daquele que está no trono. Eternamente o adoraremos, regozijaremos, celebraremos o que ele é e fez por nós. E eternamente o que ele é e fez por nós será superado pela dignidade dele. Ele sempre será mais do que o que estaremos falando, reconhecendo, cantando. Que coisa interessante. O autor parece entender isso ao dizer, Senhor, seja gracioso para conosco. Muito interessante à luz do texto perceber que o sentido dessa misericórdia deve ser observado com um paralelo com o verso 2. O sentido dessa misericórdia não se aplica às expectativas pessoais do autor. O sentido dessa misericórdia é entendido no verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aquele que pede misericórdia, pede não pensando meramente no que fizera e que Deus
o alivie, mas mais do que isso, a misericórdia que ele pede tem um sentido. Ele parece compreender que a única possibilidade de as nações encontrarem a salvação que vem dele é se ele agir em misericórdia com elas. O autor parece prever o que o Cordeiro inaugurará na cruz do Calvário. O que o Cordeiro, quando o Cordeiro, após isso, comissionará a igreja. Esse tempo de misericórdia, onde as nações são convidadas a essa tão boa notícia, o Evangelho. O autor parece perceber isso porque relaciona de uma maneira muito interessante a salvação das nações à misericórdia de Deus. Percebe que só pode haver salvação das nações se Deus for gracioso para conosco. Consegue perceber esse tempo onde nós estamos vivendo, quando a igreja do Senhor Jesus é chamada para ser uma igreja global? E o que quer dizer ser uma igreja global? É ser uma igreja que entende que o Deus desta igreja é um Deus que está agindo em misericórdia para todas as nações. A agenda de Deus toca em línguas que são diferentes das que nós falamos, toca em culturas que são diferentes da nossa, em culturas cujos hábitos talvez nos causariam estranheza, estão além da nossa cosmovisão, mas a agenda de Deus nada tem a ver com isso, tocará em todas elas e o fará por misericórdia. O autor parece compreender isso e isso é bem impressionante. Não se detenha a isso, mas na parte continua, não só pede a misericórdia, mas pede a bênção. Pede a bênção. E a bênção que pede também deve ser entendida a partir do verso 2. É uma bênção cuja finalidade é para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Muito interessante. Perdoe a ironia com que falo. O autor parece entender a dinâmica da bênção descrita em Gênesis 12. Tudo que você conhece da tradição judaico-cristã, e lembro de ter falado isso mais cedo, é alguma coisa que surgiu a partir de uma conversa de Deus com Abraão, onde Deus diz que há uma bênção que tocará todos os povos da terra, e que para isso ele abençoará Abraão, dará uma descendência a Abraão. Tudo que você conhece, Antigo Testamento, Novo Testamento, Israel, referenciais de fé no Antigo Testamento, no Novo Testamento, igreja que nasce em seio judaico, toda nossa experiência com a tradição judaico-cristã, portanto com a própria Bíblia, é alguma coisa que vem para fazer cumprir esta promessa que Deus está dando a Abraão, que envolve uma bênção para todos os povos. O autor do Salmo, não é possível, parece ter lido até isso, parece ter entendido isso, porque ele pede uma bênção, mas no verso 2, essa bênção é para que as nações conheçam a tua salvação. Gênesis 12, esta bênção é decifrada em Gálatas. Disse mais cedo, o autor de Gálatas nos contou que em Gênesis 12, ao dizer que Deus abençoaria todas as famílias da terra, Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. E o autor agora, no Salmo 67, diz, Senhor, nos abençoe para que se conheçam na terra a tua salvação. Se estamos muito impressionados com isso, ficaremos ainda mais a observarmos a parte B do verso 1. Irmãos, tenho a impressão de que ainda estamos no verso 1. Calma que não vai chegar ao verso 7, senão não dá nem tempo, fica tranquilo. Mas ainda estamos no verso 1. E poderemos ficar, acho que um bom tempo, mutuamente aqui, através da graça do Senhor, nos edificando com seja gracioso para conosco e nos abençoe. Me permita o paralelo, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que coisa profunda. Mas na parte V do texto, o autor é um pouco mais ousado. Ele diz o seguinte, e resplandeça sobre nós o teu rosto. Irmãos, isso é estarrecedor. Isso é muito impressionante. Muito impressionante porque há 2 movimentos mínimos nesse texto. Ao dizer, resplandeça sobre nós o teu rosto, renuncia à pretensão do protagonismo. E está aí, fazemos missão, porque acreditamos que há um entre nós, centro do culto público, assunto da nossa fé, a poesia recitada, a dança dançada, a canção cantada, que é digno de ser adorada em todos os povos. Por isso, a igreja se envolve em missão, numa dinâmica de renunciar o protagonismo. Há um só protagonista da missão. Este está à direita do Pai, foi assunto aos céus. Ele é o protagonista da nossa missão. O autor, no verso 1, parte B, diz, Senhor, resplandeça o seu rosto. Ao fazer isso, assume a coadjuvância.
e reivindica para a missão o protagonismo do próprio Deus. Ele quer se esconder, resplandeça o seu rosto sobre nós. O autor, há um segundo movimento ao autor dizer isso. E esse segundo movimento me impressiona mais ainda. Talvez alguns considerem exegeticamente forçoso, mas para mim é impossível não fazer um paralelo. Até onde sei nas Santas Escrituras, o rosto de Deus, a exata expressão do seu ser. Aquele que, perguntado pelos discípulos como faço para ver o Pai, disse, olhe para mim, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não atribuindo intencionalidade ao autor, não quero dizer isso, mas quero dizer que é impossível, tendo as Santas Escrituras como temos, esse texto não nos remeter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao dizer, resplandeça o seu rosto sobre nós, o autor não só quer a coadjuvância na missão e o protagonismo de Deus, como o autor quer que o Senhor Jesus Cristo seja visto, ou mais do que isso, o Salmo nos remete a isso, ao protagonismo do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é a igreja que entende que as nações precisam da misericórdia de Deus. É a igreja que entende que há um empreendimento de Deus, cujo objetivo é levar essa bênção, que ele diz no verso 1, para todas as nações. E é a igreja também que pede e que reivindica a coadjuvância, porque o protagonismo pertence a ele. E o faz querendo que o Senhor Jesus seja visto em nós, em todas as nações. O verso 2 e o último verso. Também nos impressiona muito. Queria que você levantasse a mão, quem de vocês tem na sua tradução, para que se conheça na terra os teus caminhos. No plural. No plural. Está no plural. Intrigante. Volto a fazer uma aproximação. E a aproximação é muito simples. Assim como não consigo deixar de entender e olhar e remeter isso a Jesus Cristo, quando falo do rosto de Deus em nós, quando falo do caminho de Deus também, é impossível que isso não nos remeta a Jesus Cristo. É impossível que isso não nos remeta ao que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Portanto, o autor, de maneira muito profunda, pede esta misericórdia, esta bênção e essa resplandecência para que Jesus Cristo seja conhecido, para que se conheça na terra o teu caminho. Mesmo que eu não atribua, não quero atribuir nenhuma intencionalidade aqui, seria um problema. Mas quero dizer que conhecendo nós um único caminho, ao lermos esse texto, não há outra coisa que possamos dizer senão Jesus Cristo é o caminho que as nações devem conhecer. E na parte B do texto, o autor percebe a abrangência disso ao dizer todas as nações. Quem é o autor? É alguém que está envolto de uma cultura que, por razões históricas, desenvolveu todas as predisposições de não pensar em outros povos. É um nativo de uma cultura que tem todas as predisposições culturais para não pensar em outras nações. Mas parece compreender que a agenda de Deus não consegue se restringir à circunscrição da sua cultura. E diz, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Irmãos, diante desse salmo, fechamos no verso 3, aonde o autor consegue encontrar o sentido de todo esse processo. E todo esse processo para o autor está relacionado não às nações salvas, mas Deus adorado nelas. No verso 3, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. O autor não só faz tudo o que falamos aqui, como percebe uma dinâmica muito interessante, porque a igreja faz missões. John Piper, no seu livro Alegre-se os Povos, diz que se resumíssemos tudo que a igreja faz, poderíamos resumir em duas grandes palavras. Ele diz adoração e missão. Ele pergunta, qual é mais importante, adoração ou missão? Ele responde, ele diz, adoração é mais importante. E diz que a adoração é mais importante por razões óbvias. Missões têm início. Você imagina que não há missão em Gênesis 1 e 2? Se você vai
em Gênesis 1 e 2 e diz para Adão, missões entendido como o ministério da reconciliação, ok? Você diz para Adão, Adão, Deus te ama. Ele te diria, eu sei disso, ele me falou embaixo do pé de acerola ali ontem. Amanhã vai falar debaixo da mangueira. Hoje marquei com ele lá na... Missões têm início. Adoração não se inicia nem mesmo com o ser humano. Missões têm fim, não haverá missões um dia. Imagina que na Nova Jerusalém, igualmente patético seria dizer Deus te ama na Nova Jerusalém. Ele é o sol da Nova Jerusalém, ele é o sol da nova cidade. Adoração não. Permanecerá eternamente. E ele diz então que o alvo maior da igreja é a adoração. E ele pergunta, se o alvo maior da igreja é a adoração, por que a missão? Ele responde, a missão em função da adoração. A missão para que ele seja adorado. Porque ele não é adorado em diferentes povos da terra. Porque ele não é adorado em etnias inteiras. Porque ele não é adorado por colegas da minha repartição. Porque ele não é adorado por casas da minha rua. Ou apartamentos do meu prédio. Porque ele não é adorado em lugares onde gerações de jovens pertencentes a um grupo de povo inteiro simplesmente não conhecem nenhum cristão. Para que ele seja adorado, a igreja faz missão. É impressionante pensar, e aqui concluo, o quanto esse salmo, irmãos, a santa palavra de Deus, nos chama a um olhar profundamente atento à realidade de quem nós somos. Seja gracioso para conosco. Pede esta bênção cujo sentido é para que se conheça na terra o teu caminho. Na dinâmica de Gênesis 12, eu abençoarei para que em ti todos os povos sejam abençoados. Na decodificação de Gálatas, lá Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. E faz isso tudo pedindo que a resplandecência do rosto de Deus se dê nele, se dê em nós, resplandeça em nós o seu rosto. Entendendo a coadjuvância da igreja e o protagonismo de Deus. Entendendo o protagonismo de Cristo nesta missão. Faz isso ao pedir o caminho, e o único caminho da igreja é o nosso Senhor Jesus. E percebe a abrangência da agenda de Deus, todas as nações. E faz isso tudo num doce convite para que as nações o adorem. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Sabe, irmãos, nunca antes na história, tantos povos e nações adoraram o Senhor Jesus Cristo. Se o século XX, para Hartog, é o século da decepção com o futuro, o século XX também é uma decepção moderna, na perspectiva religiosa. Porque se alguns chegaram a dizer que Deus seria não comportável, estaria morto. O que Deus vem fazendo nos últimos anos vem mostrando o quanto o evangelho está chegando onde não chegou. Deixa eu te dar alguns dados. O cristianismo cresce muito. O que Deus fez nos últimos séculos foi, o evangelho chegou nos lugares historicamente considerados impenetráveis para o evangelho. Basicamente o hemisfério sul e Ásia. Os últimos anos, como nunca antes na história, mais de 2.000 línguas têm acesso à palavra de Deus. Dos quase 17.000 grupos de povos, que são circunscrições antropológicas para definir grupos etnolinguísticos socioculturais, quase 17.000 nas principais divisões que se faz, a maior parte delas, há igrejas que se multiplicam em louvo ao Senhor Jesus. Nós temos hoje menos de 6.000 povos sem presença cristã. Deus tem feito coisas muito impressionantes. E o convite do autor é, louve-te, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. É nessa dinâmica de perceber o que Deus está fazendo e querer que todos os povos o adorem, que a igreja se envolve com a agenda de Deus. Eu disse para os irmãos, mas sexta-feira e hoje de manhã, que somos convidados necessariamente a uma missão global. Não acreditamos no bairrismo de Deus. Acreditamos que o nosso Deus é um Deus de toda a terra, o Deus do mundo inteiro.
Mas não nascemos fora do globo. Eu não nasci em Marte e consigo ver agora o globo e pensar, olha, vamos abençoar. Não, eu nasci em São Gonçalo. Isso quer dizer que eu tenho impulsos antropológicos e naturais e sociais para ter dificuldades e pensar que esta agenda de Deus toca em culturas que estão além da minha. Isso é normal. Mas o autor nos chama a perceber o quanto a agenda de Deus tocará em todas as culturas. E nos chama também, nos convida a fomentar o ardente desejo de que Ele seja adorado em todas elas. Eu queria orar com você. Eu não sei de que forma você pode se envolver mais com o que Deus está fazendo no mundo. Mas você pode. E você deve. E a minha oração vai ser muito simples. A minha oração vai ser para que Deus te explique mais como mais ainda você pode, como mais ainda nós podemos nos envolver com a agenda dele no mundo. Há lugares em que você nunca vai pisar. Há línguas que você nunca vai aprender. Há culturas que você nunca vai conhecer. Mas você pode ser muito relevante nelas. E nesses lugares onde Jesus não é conhecido, você pode ver gerações adorando o Senhor Jesus Cristo, tal como João está vendo lá em Apocalipse. Quando gente de toda tribo, raça e nação estão diante deles, louvando a Ele. Você pode. Quero orar com você. Pai, nós te damos graças, te louvamos, engrandecemos o seu nome. Reconhecemos a sua grandeza e a sua dignidade. Ela nos supera. Ela supera até a nossa adoração. Pai, muito obrigado pelo privilégio de participar da sua missão. Muito obrigado por, diante da sua Santa Escritura, sermos convidados, Pai, a esta inquestionável postura de rogarmos as suas misericórdias às nações, de pedirmos a bênção do seu Evangelho para todos os povos, de pedirmos pelo seu protagonismo, pelo seu rosto em nós, que como igreja possamos resplandecer o seu rosto, que como igreja possamos resplandecer o seu rosto em todos os povos. Muito obrigado por ser o único caminho, Jesus, e que as nações conheçam esse único caminho, e que as nações te adorem. Pai, não sei como cada um de nós, pode melhor participar da sua agenda para o mundo, da sua graciosa agenda para as nações. Mas a minha oração com os meus irmãos aqui é que mais ainda possamos ter o privilégio de, através da nossa vocação, dos nossos recursos, do nosso tempo, nossos planejamentos familiares, dos nossos sonhos, que através disso tudo possamos ter o privilégio de nos envolvermos mais e participarmos mais da agenda que o Senhor tem para o mundo. Deus, que nações que não te conhecem, te conheçam e que possamos participar disso. Nós te oramos, nós te somos gratos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Israel. Nós ficamos imensamente agradecidos por sua presença. Esperamos poder contar com você outras vezes. Nós teremos o privilégio de convidá-lo para estar conosco. Hoje pela manhã nós aprendemos que a missão é de Deus. E ela alcançará toda a terra, independente da minha participação ou não. Porque tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. A nossa função como igreja é participar dessa missão de Deus. Ele nos dá o privilégio de participarmos, mas Ele irá fazer. E você tem esse privilégio, essa oportunidade de participar. Se você ainda não entregou o seu compromisso missionário, você pode pegar lá na janela, levar para casa, orar, colocar diante do Senhor, deixe que Ele direcione isso. E você pode entregar até no final do mês, para que nós tenhamos um orçamento de missões para o ano que vem. Quero lançar já o tema do ano que vem. Parece que foi combinado com Israel. O tema da nossa conferência do ano que vem é o mesmo tema que nós vamos trabalhar o ano inteiro com missões, para que todos os povos o adorem. Nós teremos aqui vários preletores para falar sobre esse tema, para nós entendermos um pouquinho mais sobre
o objetivo final de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Então nós vamos trabalhar isso para que nós possamos ter essa visão global da missão de Deus e nos envolvermos nela, participarmos daquilo que Deus está fazendo, porque esse é o nosso privilégio. Amém? Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali, sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu
Estamos agradecidos a Deus pela realização desta 40ª Conferência de Missões, pela sua presença conosco. Muito obrigado. Rogamos que Deus abençoe sua vida. E abençoe a sua semana. E abençoe os projetos que você tem nessa semana. Rogamos que Deus guarde a sua família do que é mal. E abençoe as orações que você faz em torno da mesa. Rogamos que Deus seja contigo e que te use como luz para anunciar o amor dele, o perdão dele e alcançar pessoas que estão próximas de você. Tá bom? Obrigado por sua presença aqui. Eu queria convidar o Claudio Osiro e a Valéria para abençoarem, cumprimentar os irmãos na porta lateral, por favor. Pastor José Carlos Israel, na porta central, por gentileza. A Beth, eu, a Giovana Faria e a Marina, na porta da praça. Tá bom? Vamos nos colocar em pé, por gentileza, irmãos. Iberval, vem aqui orar, por favor. Concluindo a nossa reunião. Não encerrando o culto, apenas concluindo a reunião, o nosso desejo é que o culto continue, no lanche em casa, no papo no carro, tá bom? Grandioso Deus, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração e para expressarmos a nossa gratidão por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Um dia que o Senhor com certeza o preparou aqui o pastor Israel para estar ministrando essa palavra para os nossos corações, onde no decorrer da semana, Deus, estaremos meditando, estaremos buscando o Senhor para estarmos agindo de acordo com a Tua vontade, para realizarmos a Tua missão nesta terra. Que o Senhor nos use a cada irmão que esteve aqui presente, no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, pois cremos que em todo momento o Senhor nos proporciona de ter alguém que não te conhece, que nunca ouviu falar da tua palavra, nunca ouviu falar de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe a cada família,
a cada membro aqui da nossa igreja e todos aqueles que estiveram participando conosco através da internet. O Senhor toque cada coração. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. A bênção do Senhor te acompanhe e te proteja. O Senhor dirige os teus passos, te faça crescer na graça, no conhecimento dEle. O Senhor abençoe todo o trabalho de tuas mãos e providencie resposta às tuas orações. O Senhor te guarde, sim, guarde a tua casa. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.